Reforços. Atacantes seguem em negociação. Conversamos com uma fonte que garantiu que permanência de Paulinho em 2024 é uma incógnita. Por fim, grandes shows na Arena podem estar perto de acabar. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia. Para a gente trocar essa ideia, falar sobre Atlético e, claro, trazer notícias exclusivas de bastidores em um conteúdo premium que você só encontra aqui no canal Bica Galo. Antes de seguir, eu peço a sua ajuda com o seu like. Ontem batemos os 1.500 likes, que é a nossa meta diária, e hoje eu peço a sua colaboração. Você que está aí assistindo agora, seja ao vivo ou depois, colabore com o seu like. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu conto muito mesmo com a sua ajuda e, claro, com a sua participação. E diga aí qual é a sua cidade, o nome do seu bairro, se for de Belo Horizonte, porque na sexta-feira tem os abraços. É aquela história, chega sexta-feira, recebo 1 milhão de pedidos, mas vocês se esquecem de mandar durante a semana. Vamos falar agora então sobre o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, que segue no mercado para contratar jogadores. Em meio a várias especulações, o canal Bica Galo correu atrás das informações e também das fontes e traremos aqui um apanhado daquilo que o clube busca e daquilo que é possível neste momento. Como informei ontem, o Atlético tem um orçamento muito curto, ou seja, de 45 milhões de reais para contratar jogadores, e essa conta realmente não é uma conta tão simples quando falamos em reforços. Basta vocês pegarem estes números, por exemplo, e verem que o Palmeiras gastou cerca de 7 milhões de dólares em apenas um reforço. O Atlético tem ali cerca de 8 milhões de euros para trazer 2 ou 3 jogadores, aliás, jogadores estes que serão sim para o setor ofensivo, considerado como a maior carência do elenco do Atlético neste momento. Paulinho e Hulk fizeram a dupla do ano, porém, até por indicação do treinador, o Atlético precisará de fazer aquisições. Internamente e em conversas com uma fonte, apuramos que o clube tem uma determinação. Ou seja, se o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, vai ao mercado e tem que gastar dinheiro, é sabido que pelo menos um desses reforços tem que ofertar o retorno a curto e a médio prazo, assim como uma idade máxima de até 24 anos. O retorno técnico e financeiro com Paulinho é um dos exemplos daquilo que o Atlético almeja em novas contratações neste ano. Fato é que dificilmente o clube terá um novo Paulinho disponível no mercado. Até mesmo porque Paulinho teve um custo total, até o final deste contrato, de 8 milhões de euros. Aquilo que o Galo tem para gastar em toda a temporada no próximo ano. Recentemente, inclusive, descobrimos que o atacante Moisés, ex-Fortaleza, foi sondado pelo Atlético e hoje está no Cruz Azul. Fato é que este jogador, em decorrência dos valores apresentados, o Atlético não avança nestas negociações. E assim é com vários outros nomes. A informação que a gente tem é de que o clube não busca 1, 2 ou 3 jogadores para uma posição, e sim mapeou o mercado de uma maneira mais abrangente, e aí cabe ao Rodrigo Caetano, que segue como diretor de futebol, pelo menos até a decisão final que deve acontecer nos próximos dias, de escolher realmente aquele que seja o melhor nome para o ataque e que o Atlético deva realmente despender aí uma quantia financeira. Para que o clube faça algum tipo de investimento, há duas características. A de um atleta com idade média de até 24 anos de idade e com retorno a curto e médio prazo, como eu disse aqui, assim como um outro jogador que talvez tenha um pouco mais de experiência, que tem uma característica técnica muito elevada e que realmente vale fazer este investimento. Recentemente a gente viu a situação envolvendo o Gustavo Scarpa, inclusive fala-se nos bastidores que Gustavo Scarpa não está descartado no Atlético, que tentará sim fazer uma nova investida. Então são dois perfis diferentes. Você traz um jogador de média de idade de até 24 anos, com retorno técnico a curto e médio prazo, e você traz também um jogador mais experiente, com capacidade técnica elevada e que possa dar um ganho também, não só técnico, ou seja, para as conquistas do Atlético, mas principalmente pensando nos jovens das categorias de base. Um dos nomes que a gente sempre especulou aqui no canal Bica Galo é do atacante Rodrigo Muniz, que está na Inglaterra, ex-jogador do Flamengo. Há alguns meses eu conversei com um dos proprietários do Atlético e essa pessoa me confessou que o clube
tentou fazer a aquisição do Rodrigo Muniz, chegou a colocar a grana na mesa do clube inglês, porém houve uma demora, um espaçamento muito grande entre aquilo que o Atlético propôs, né, e o que a janela encarava naquele momento. Ou seja, o Galo apresenta uma oferta mais para o fim da janela de transferências e aí o clube inglês demora demais e Rodrigo Muniz acabou não vindo para o Atlético. O fato é que este jogador segue no radar do Galo. Aliás, é uma tentativa quase que cíclica do Atlético ali em trazer o Rodrigo Muniz. E isso tem um motivo. Apesar de ser desconhecido pela maioria dos torcedores atleticanos, o Rodrigo Muniz tem características que agradam demais a direção atleticana por ser, primeiro, versátil, atua como centroavante, atua também pelos lados do campo, é um atleta de muita força física e que aqui no Brasil, no Flamengo, fez sim uma ótima temporada, inclusive em 30 jogos, marcando 10 gols. Se contratar Rodrigo Muniz, aliás, boa parte da verba que o clube tem para utilizar em reforços será utilizado, né? A expectativa aí é de que esta negociação gire em torno de 4 a 5 milhões de euros. E aí eu deixo a pergunta a você, caro web espectador. Confia nesta metodologia que o clube vem apresentando hoje? Manter a espinha dorsal, subir 6 atletas das categorias de base, contratar um atleta mais jovem para o setor ofensivo e outro jogador de alto potencial técnico, na sua opinião, você acha que o Galo terá chances de disputar de igual para igual com os outros clubes? Eu quero saber o que você pensa. E para fechar esse assunto, eu quero falar agora sobre o atacante Paulinho, que nós conversamos também com uma fonte sobre este assunto, algo que é de interesse do torcedor atleticano. Afinal de contas, o Paulinho fez uma temporada muito acima da média, tem apenas 23 anos, foi convocado para a seleção brasileira e a tendência é que seja novamente em outras ocasiões. E aí, antes da gente falar sobre esse assunto que nós conversamos com essa fonte, eu peço que você deixe o seu like, me ajude a bater os 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Enfim, sobre Paulinho, a situação é a seguinte, tá? Nós conversamos mais cedo com uma fonte do Atlético, inclusive, e eu questionei se o Paulinho permanece para toda a temporada do ano de 2024. Essa fonte me disse que não há propostas pelo jogador, pelo menos até o momento, mas que a permanência do Paulinho é incerta, ou seja, se uma boa proposta aparecer para o Atlético pelo Paulinho, o clube não fará esforços para manter o jogador. Lembrando que o Atlético tinha a previsão de vender inclusive o Guilherme Arana antes da Copa do Mundo, aí o Arana machuca, não vai para a Copa, né? E aí vocês sabem que isso atrapalha todo um planejamento financeiro. Não que a gente não quisesse manter o Arana aqui, o fato é que o clube precisa sim de vender. E um detalhe muito importante em toda essa história é de que o Atlético terá à sua disposição os 45 milhões de reais para comprar jogadores, mas precisa necessariamente de lucrar 85 milhões de reais em vendas. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, eu vou até puxar na calculadora, eventualmente, se o Paulinho for vendido, por exemplo, por 25 milhões de euros, o que daria aí 130 milhões de reais, o Atlético não detém a totalidade do passe do Paulinho, o clube teria que praticamente vender um Paulinho por ano para atingir realmente essa métrica de venda. Repito, 85 milhões de lucro, ou seja, nessa conta realmente ela é difícil de ser fechada e o Galo precisará de vender jogadores e eu acho que isso, independentemente de ser ou não um Paulinho, de ser uma nova revelação, as pessoas criticam muito, por exemplo, o fato, né, ali do Savinho ter saído do Atlético, mas se esquecem que se não vender, a conta não fecha. Enfim, eu quero saber também a sua opinião a respeito disso. Se receber uma boa oferta, 20, 25 milhões de euros, por exemplo, Paulinho deveria ser vendido ou o Galo deveria fazer um esforço para mantê-lo? Vamos mudar de pauta aqui agora, que é algo muito importante. O programa hoje tem que ser um pouco mais corrido porque é assunto importantíssimo que vem agora. Um dos donos do Atlético, Rubens Menin, arquiteta no caso, o fim do Campeonato Brasileiro e atiça essas conversas nos bastidores. Aliás, conversas essas que estavam frias até o momento. A gente já acabou esquecendo um pouco sobre isso. E ontem, o Rubens Menin, em uma de suas publicações no Twitter, disse o seguinte, o prêmio, abre aspas, tá? O prêmio dado pelo Brasileirão é baixo, são 38 jogos no ano, o que gera muito dinheiro, mas muito pouco volta para o clube. Fecha aspas, então,
ao Rubens Menin. Lembrando que o Atlético recebeu uma premiação de 43 milhões de reais por terminar a competição em terceiro lugar. A mensagem de Rubens Menin, a bem da verdade, é reviver um velho assunto, a criação de ligas nacionais sem a gestão da CBF, ou seja, este assunto que vem de maneira corriqueira acontecendo nos últimos meses, e existe um racha. O grande problema é que hoje existe um grupo chamado Libra e um outro grupo chamado Liga Forte do Futebol. Para fechar essa conta, existe um grupo também independente, ou seja, essas fontes afirmam, inclusive, que o Atlético estava na Liga Forte do Futebol, salta para a Libra em decorrência de uma parceria com o banco, algo que o clube não confirma. O fato é que existe sim uma discrepância de valores entre aquilo que a Libra oferece aos clubes como Atlético, Cruzeiro, Fluminense e aquilo que a Liga Forte do Futebol apresenta. E aí, meus amigos, apesar da vontade do Rubens Menin em que o Brasileirão deixe de ser gerido pela CBF, ele encontra, assim como outros gestores, muitas dificuldades, principalmente por conta das cotas destinadas a cada clube. Pela Libra, existem equipes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo e recentemente o próprio Galo, que aderiu a este formato. Do outro lado, a Liga Forte do Futebol conta com alguns clubes e, em sua maioria, equipes de menor porte, porém, outros importantes, como o Atlético Paranaense, o Fluminense e também o Internacional, dentre outros clubes brasileiros. Há ainda aquele chamado grupo independente, ou seja, que pode ir para um lado ou para o outro, Botafogo, o Vasco, o Coritiba e também o Cruzeiro. Como eu disse, esse racha acontece em decorrência das divisões de valores. Quem está na Liga Forte do Futebol alega que se a Libra for aprovada ou se a maioria dos clubes forem para a Libra, o rateio continuará fortalecendo Flamengo e Corinthians e que clubes de menor porte acabarão deixando de existir. Essa, pelo menos, é a premissa da Liga Forte do Futebol. Já quem está na Libra diz exatamente o contrário, que é uma questão de tempo para que estes valores se equiparem e que a grande diferença da Libra para a Liga Forte do Futebol é que os principais do Brasil estão lá, ou seja, que estes valores arrecadados seriam maiores na Libra do que na Liga Forte do Futebol. Vale ressaltar, inclusive, que a TV Globo apresentou recentemente uma oferta a todos os clubes da Série A de 1,7 bilhão de reais pelos direitos de TV aberta, fechada e também de pay-per-view. Essa novela que está longe de acabar e dificilmente vai acabar em algum momento, tem sim os seus grandes problemas e entraves. Eu me lembro no ano de 2000 ou 2001, quando formaram o Clube dos 13. Mais ou menos, claro, com características diferentes do que vem acontecendo agora, os clubes brasileiros tentando se afastar da CBF. O grande problema é que os egos são tão grandes, são tão enormes, e quando se fala em futebol, parece que todo mundo tem que ter voz ativa e ninguém leva o futebol brasileiro para frente. Talvez a única solução é surgir uma mente muito brilhante, uma pessoa que realmente tenha contato com todos os clubes e que consiga parar essas arestas. Enquanto o Atlético pensar de uma forma, o Cruzeiro de outra, o Flamengo de uma outra maneira, nada vai avançar no futebol brasileiro. E aos clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, e aqui eu me refiro basicamente a Corinthians e Flamengo, estas equipes que, de fato, sempre foram beneficiadas no futebol brasileiro, têm sim que abrir mão. Aliás, eu creio que quando se fala em uma dívida no futebol brasileiro, quem mais tem dívida, para mim, é de fato o Corinthians e o próprio Flamengo, que sempre receberam a mais e querem continuar recebendo. Obviamente tem uma torcida maior que os demais e por isso pode receber sim um pouco a mais, mas não muito como o que é pleiteado daqui para frente. Enfim, essa é a minha opinião, eu quero saber também a sua, O torcedor tem o direito aqui, tem voz também. Pessoal, repito, quem quer os abraços na próxima sexta-feira, mande o seu nome aí nos comentários e a cidade onde está falando, tá? Deixa o like, 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. A Betano está ofertando aqui no canal do Cagalo 100% de bônus. Se você investir R$20, ganha mais 20. Investiu 100, ganha mais 100 na hora. Investiu R$500, tem mais R$500 na sua conta na hora. Você vai entrar no site da Betano e quando te perguntarem código promocional, você vai colocar a palavra BICAGALO, uma palavra só e tudo junto.
Pode ser assim? Acione agora o link também. Está aqui na descrição. Será que o Atlético agora terá fim dos grandes shows na Arena MRV? Bom, o Bruno Musi ontem, em entrevista, na sede do Atlético, deu declarações e afirmou categoricamente que o clube não terá ou não deve ter o gramado sintético para o ano de 2024. E isso se deve a uma série de fatores. O Bruno, inclusive, disse que é difícil de cravar, mas deu todos os indícios que o Atlético não consiga mexer nos gramados. Ou seja, manteremos o gramado natural ou, eventualmente, em algum momento, essa transição para uma grama híbrida, onde 85% do estádio é grama natural e aí você tem o restante, aí, 15% ou às vezes 80% a 20% de grama sintética. E aí o Bruno Musi, nestas falas, destacou inclusive que se o Atlético colocar grama sintética no estádio, tem um problema, que é a parte de absorção de água. Existe uma legislação dentro da capital mineira onde, se o Atlético fizer essa mudança de grama natural para grama sintética, o clube, segundo o Bruno Musi, teria que comprar um espaço, um terreno próximo até a arena, de 8.000 metros quadrados para simplesmente a água da chuva cair ali e ser como se fosse uma contrapartida de área verde, vamos dizer assim. Porque se você coloca grama sintética, passa a não ir mais nenhuma água para o solo. E isso acontece, gente, em todas as construções. Se você fizer uma casa aí, agora você sabe que uma parte verde terá que absorver água. Enfim, vou abrir aspas aqui ao Bruno Musi, que diz o seguinte: em 2024, nós vamos tentar minimizar os shows grandes, porque os shows geram muitos impactos. Vocês viram como ficou a grama depois do show do Paul, Destruiu. E aí ele finaliza dizendo que o grande problema são os palcos e também aquelas estruturas que acabam sendo fincadas ali no solo, o que machuca demais a grama. E você, qual é a sua opinião? Gosta da ideia de manter grama natural? Eu gosto, desde que esteja em um bom estado. Não sou fã de grama sintética. Enfim, a Escola Técnica Biotecna está ofertando cursos aqui no canal Bica Galo por R$ 97. Você vai ter um diploma, meu amigo. Pensa chegar no final deste curso, com um diploma na mão e chegando para uma vaga de um curso técnico. Olha a quantidade de curso aí, de uma vaga aí técnica, e você apresentar o seu diploma e falar: eu sou formado, eu quero atuar nessa área. E que tem de vaga, o que tem de vaga. Então é R$ 97 do início ao fim do seu curso de mensalidade. Acione agora a Biotecna, diga que veio do canal Bica Galo e receba ainda 13% de desconto. Pessoal, quem não é inscrito no Bica Galo, se inscreva agora. É o melhor canal de notícias do Atlético e o que mais cresce nos últimos 13 meses de maneira consecutiva. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me ajudem com like, 120 ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu vou nessa. Um forte abraço. Fui!